A torcida santista e todos os amantes do futebol estão de luto. Morreu o eterno capitão José Eli de Miranda, seu Zito, como era conhecido. O volante que se orgulhava em dizer que só vestiu 3 camisas em sua carreira. A do Santos, do Taubaté e da Seleção Brasileira. Ele se recuperava em casa de um AVC, de um acidente vascular cerebral, que sofreu do ano passado. Balança. Zito não morreu, descansou, como definiu bem um dos 3 filhos daquele que foi um dos maiores ídolos do Santos Futebol Clube e do futebol brasileiro. Como ídolo, é uma figura de exemplo, de determinação, de profissionalismo, de carinho, de amor, amor pelo Brasil, amor pelo futebol e apaixonado pelo Santos. Zito jamais será esquecido. Não foi à toa que o velório nem bem começou e a sala já estava cheia de jornalistas, amigos e parentes que tiveram o privilégio de conviver com o ex-jogador e que, antes de tudo, se tornaram fãs dele. Enquanto jogador, Zito foi um daqueles atletas que no futebol faturou todos os títulos possíveis, numa carreira nem sempre tão longa. No Santos, quando atuou entre 52 e 67, ganhou 9 vezes o título de campeão paulista, 5 vezes o brasileiro e foi bicampeão mundial. Na seleção brasileira, também faturou as Copas do Mundo, de 58 na Suécia e 62 no Chile. José Eli de Miranda começou a jogar futebol pelo Taubaté, clube do Vale do Paraíba, mas foi no Santos que atuou durante quase toda a carreira. Formou numa das equipes mais vitoriosas do futebol mundial, de ataque avassalador, com Pelé, Coutinho, Dorval e Pepe, e meio-campo magistral, com Zito e Mengalvio. Alguns deles, inclusive, estiveram no velório do eterno capitão. Pepe destacou o senso de liderança do ex-jogador e as broncas em campo, que não poupavam nem mesmo o Pelé. Nós estávamos numa excursão do Santos, na Bélgica, e o Zito foi poupado. Ele estava com uma lesão e nós estávamos perdendo o jogo de 3-1 do time belga. Ele entrou no vestiário e falou para o Lula: eu vou jogar. Colocou a roupa e virou a partida. Nós ganhamos de 5-4. Zito também se destacou por descobrir novos talentos. Foi ele que trouxe o ponta Manuel Maria para o Santos. É um sentimento de gratidão por ele me trazer para o maior time do mundo. E, enfim, cara, sem palavras, só que Deus receba em paz, que ele tenha paz, descanse em paz, porque ele vai deixar uma história muito bonita aqui. Mais recentemente, ajudou a alavancar as carreiras de Robinho e de Neymar, que também fez questão de demonstrar toda a gratidão pelas redes sociais, assim que soube da morte do ex-jogador. É por essas e outras que José Eli de Miranda, o Zito, realmente não morreu. Como um verdadeiro mito, ele estará sempre vivo na memória do futebol mundial, brasileiro e principalmente na história do Santos. Representa a liderança, representa Clodoaldo, representa Robinho, representa Diego, representa Neymar, Ganso, o descobridor, o líder, o comandante. Eu acho que o Zito representa tudo isso. Com lágrimas nos olhos, o presidente do Santos sentava ao lado de Zito, na Vila Belmiro, sentiu muito a perda do amigo e ele foi responsável nas categorias de base do Santos por descobrir não só o Neymar, mas o Robinho, o Diego, os meninos da Vila. Ele teve uma importância muito grande mesmo depois de ter deixado o futebol, com os seus ensinamentos e a forma como comandava. Dona Cecília, um grande beijo no coração da senhora, a esposa do Zito, os filhos também. É uma perda irreparável, mas o nome e a história, né, ficou eternizada e a gente vai sempre lembrar do comandante Zito, o seu Zito, como era conhecido. Fique com Deus e um beijo no coração da família. Vamos falar do Campeonato Brasileiro? Com o complemento da 7ª rodada, aconteceu o que o torcedor santista mais temia. O Peixe entrou na zona de rebaixamento. Vamos ver como é que está a classificação?
colocar na tela ali. O São Paulo assumiu a liderança com 16 pontos, Atlético Paranaense com 15, o Sport Recife também e o Corinthians em quarto lugar ali entre os quatro, Corinthians com 13 pontos. O Palmeiras em 12º lugar com apenas 9 pontos no Campeonato Brasileiro. E aí o Santos entrou ali na zona da degola com 7 pontos em 17º lugar. Depois vem Curitiba, Vasco e Joinville. O Santos pode sair no próximo jogo, que será no final de semana. Portanto, a semana inteira nós teremos aí que amargar esta posição em 17º lugar. E apesar de estar na zona da degola, o Santos pode subir bem na tabela. Isso se vencer o Corinthians no próximo sábado à tarde na Vila Belmiro. O Peixe é o primeiro no pelotão de rebaixamento e o Timão é o quarto colocado do Brasileirão. Mas a diferença entre os alvinegros é de 6 pontos, que pode cair para apenas 3 se o Santos derrotar o rival. Para o clássico, o técnico Marcelo Fernandes vai continuar sem Robinho e Valência. Estão disputando a Copa América. A diretoria teme que a exposição de Robinho na competição sul-americana faça com que boas propostas apareçam e o rei das pedaladas desista de renovar com o Peixe. Outro desfalque importante para a partida contra o Corinthians é o meia Lucas Lima, que foi suspenso. Aliás, os empresários estão negociando o Lucas Lima com o Porto de Portugal. Também não poderão jogar Caju na seleção sub-20, Chiquinho e Alisson entregues ao departamento médico. Elano, que se machucou contra o Atlético Mineiro, é dúvida para esse jogo. E aí a situação do Santos fica bastante complicada. Na semana passada, teve uma situação do técnico Oswaldo de Oliveira vir para o Santos, mas aí numa reunião com a diretoria, eles não aceitaram e aí assumiram novamente o Marcelo Fernandes, que continua no comando do Santos. Muita confusão e o Santos em 17º lugar. O Palmeiras estava com o pé na zona de rebaixamento, mas um gol salvador nos acréscimos fez o Verdão subir na tabela de classificação. Vamos ver como é que foi a vitória alviverde contra o Fluminense. A torcida palmeirense, com medo de voltar a sofrer com o rebaixamento, levou um susto quando Jean acertou este chute e fez 1-0 Fluminense. O empate só veio no final da primeira etapa, com o desvio de Rafael Marques. No segundo tempo, Magno Alves foi expulso depois de chutar Gabriel. Mesmo com um jogador a mais e com a estreia de Alexandro, o Palmeiras não conseguia a virada. Até que aos 43 minutos, Gum colocou a mão na bola perto da área e também recebeu o vermelho. Egídio cobrou a falta e, apesar do esforço de Diego Cavalieri, Cristaldo marcou. 2-1 Palmeiras e muita reclamação do Fluminense. O Palmeiras é tão grande que não precisa de um árbitro como esse para ganhar uma partida, mas paciência, hoje errou para o Palmeiras, amanhã vai errar para a gente, assim é o futebol. A vitória deixou o clima um pouco mais tranquilo para a chegada de Marcelo Oliveira. O técnico bicampeão brasileiro deve ser apresentado oficialmente nesta semana. É sempre bem-vindo, né? Ainda mais um treinador do nível dele, bicampeão brasileiro, então a história dele já diz tudo. Ufa, que gol, hein? Olha, São Paulo e Corinthians são os dois melhores paulistas no Brasileirão. Com dificuldades, as duas equipes venceram no fim de semana. Vamos ver os gols. O São Paulo foi a Santa Catarina e venceu a Chapecoense com esse golaço de Souza. Depois da tabela com Rafael Moura, Nilmar marcou um golaço no Itaquerão. Jadson não deixou por menos na cobrança de falta. Renato Augusto fez toda a jogada. E Wagner Love contou com a falta de sorte do goleiro Alisson para garantir a virada corintiana. O Corinthians está entre os líderes em 4º lugar. E após 9 rodadas, vamos ver como é que está a classificação da Segundona Paulista. A gente vai trazer mais informações do esporte. Vamos ver, olha lá, ó, no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E por que a gente está falando isso? Porque teve jogo do Jabaquara e da Portuguesa. São Bernardo continua em primeiro com 21 pontos. Jabaquara, que empatou com a Portuguesa, com 17. A Portuguesa com 15, apenas um pontinho. O Mauaense em 4º lugar, com 13 pontos. O Clássico das Praias terminou empatado. Melhor para o Jabaquara, que conseguiu segurar o futebol ofensivo da Briosa e manteve a 2ª posição no grupo 3. O destaque foi o bom público para um jogo da 2ª Divisão.
Domingo de sol compôs o cenário ideal para o clássico das praias entre Jabaquara e Portuguesa Santista pela 2ª divisão do Campeonato Paulista. Tanto é que um público de 1.400 pessoas esteve no Estádio Espanha, na Caneleira, para prestigiar a partida que valia o 2º lugar no grupo 3 da competição. Apesar de jogar fora de casa, a Briosa criou as melhores chances, mas parou na boa atuação do goleiro Thiago. No primeiro tempo, logo aos 4 minutos, o lateral Kaique cruzou na área. O goleiro Thiago rebateu e o atacante Kaique Marques quase fez por cobertura. Em seguida, o Jabaquara também chegou no ataque. Guilhermino cobrou falta pelo lado direito e Alex Tanque, de cabeça, deu trabalho para o goleiro Pablo. Em mais uma pontada da Briosa, Kaique Ramos fez tabela com Wesley e finalizou para mais uma boa defesa de Thiago. Aos 30, no entanto, o goleiro errou uma reposição de bola, mas Rodrigão desperdiçou. A equipe de Eurico Mursa ainda teve outra oportunidade na primeira etapa, com o Ricardinho cobrando falta. No segundo tempo, o quadro permaneceu o mesmo, com a Portuguesa levando mais perigo. Ricardinho cobrou falta da esquerda e Joeber acertou a trave de Thiago. O time do técnico Axel deu a resposta na sequência com Avatar, que cabeceou com perigo sobre o travessão. A Portuguesa Santista teve mais 2 grandes chances com o Ricardinho. Na primeira, o camisa 10 bateu falta e Thiago defendeu. Depois, após cobrança de escanteio pela direita, o meia acertou um belo chute no pé da trave. A última oportunidade da Briosa veio com o Moacir, que também parou no goleiro Thiago. O 0-0 manteve o Jabaquara na vice-liderança do grupo 3 com 17 pontos. Já a Portuguesa Santista segue em terceiro no grupo com 15 pontos. O Leão da Caneleira volta a campo no próximo sábado, às 3 horas da tarde, contra o Taboão da Serra no estádio Vereador José Ferrez, na Grande São Paulo. A Briosa recebe em Eurico Mursa o Diadema no domingo, às 10 da manhã.